Nos destaques do panorama de hoje, eu te conto que os destroços do avião que caiu com a cantora Marília Mendonça devem ser entregues amanhã ao CENIPA. Há uma semana do Enem, mais de 30 servidores do INEP pedem demissão. E Estado de São Paulo não registra nenhuma morte pela primeira vez desde o início da pandemia. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo Panorama, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta segunda-feira, dia 8 de novembro de 2021. E aí, tudo bem com você? Espero que você tenha conseguido descansar, viu? E eu abro essa semana de notícias retomando a história terrível sobre a morte da cantora Marília Mendonça que eu contei para você aqui na sexta-feira. Ainda é um pouco difícil de acreditar e entender tudo isso, né? E os destroços do avião que caiu com a cantora devem ser entregues ao CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, só amanhã. O CENIPA fica no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. E por enquanto a ANAC ainda não informou qual vai ser o destino final da aeronave e se vão ser feitas novas perícias no aeroporto. A expectativa era que esse trabalho fosse concluído hoje, como a Bianca Santos te contou na primeira edição do Panorama. Mas ainda falta retirar 2 motores da aeronave que continuam na cachoeira onde o avião caiu, que fica num local de mais difícil acesso. Lá é bem escorregadio e ainda caiu uma chuva hoje que dificultou ainda mais os trabalhos. E a maior parte dos destroços já foi removida ontem e está no pátio da empresa de reboque em Caratinga, no leste de Minas Gerais. Depois, um caminhão vai fazer o transporte dos destroços até o Galeão, saindo de Caratinga na noite de hoje. E falando em Caratinga, por lá, o 3º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos continua os trabalhos de apuração onde o avião caiu. A equipe está coletando evidências, entrevistando testemunhas e acompanha a finalização do processo de remoção da aeronave. O objetivo dessas investigações realizadas pelo CENIPA é prevenir que novos acidentes com características semelhantes aconteçam e não tem o objetivo de encontrar culpados. Segundo o CENIPA, a conclusão das investigações vai ter o menor prazo possível, mas ainda não tem uma data para terminar. Ao mesmo tempo, em outra frente, a Polícia Civil de Minas apura as causas do acidente e da morte das 5 vítimas da queda do avião. Para isso, estão sendo analisadas amostras coletadas dos corpos das vítimas. Na política, o dia foi bem movimentado, porque há expectativa para que a PEC dos precatórios seja votada amanhã em segundo turno na Câmara dos Deputados. Mas apareceu um probleminha no colo do governo. Na sexta-feira, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, decidiu suspender o pagamento das emendas parlamentares, que tem o nome oficial de RP9, ou Emenda de Relator, que é mais conhecida popularmente como orçamento secreto. E a decisão final sobre esse assunto vai ser decidida apenas amanhã. E o problema político disso é que a votação deve acontecer justamente amanhã, para poder agilizar o pagamento do Auxílio Brasil, que vai substituir o programa Bolsa Família. E por que eu falei sobre emendas parlamentares? Porque foi por meio da distribuição das emendas que o governo conseguiu votos favoráveis para aprovar a PEC em primeira votação. E como você sabe muito bem, essa votação foi bem apertada. E com essas emendas bloqueadas, nada garante que o placar vai ser positivo para o governo na votação do segundo turno. E foi por isso que o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, se reuniram hoje à tarde para tratar da decisão que suspendeu esse pagamento de emendas.
O encontro foi um pedido do próprio presidente da Câmara e acontece às vésperas do início do julgamento no Supremo. Já no Congresso, deputados federais dizem que a decisão de Rosa Weber acabou dificultando ainda mais a aprovação da PEC dos precatórios em segundo turno. E para medir a temperatura do Congresso depois dessa decisão, Arthur Lira adotou a seguinte estratégia. Ele marcou uma sessão hoje à noite e desde a semana passada ele tem cobrado que os deputados federais estejam em Brasília em plena segunda-feira, algo que não é muito comum, você sabe muito bem. E nos bastidores, parlamentares dizem que as emendas RP9 foram usadas pelo governo para comprar a votação. Só para você ter uma ideia, foram distribuídos 900 milhões de reais em apenas 2 dias. E a nossa repórter em Brasília, Thaís Oliveira, conversou com o vice-líder do Podemos, José Nelto. E ele disse que sem esse dinheiro, ficou mais difícil garantir a aprovação em segundo turno. Muitos parlamentares estavam votando esta PEC dos precatórios, aguardando que pudessem ter verbas extras nos seus orçamentos para o atendimento às suas bases eleitorais. Isso prejudicando aí uma parcela da população. O que está acontecendo no Brasil? Você precisa de uma verba para o atendimento ao seu estado, o atendimento ao seu município. Você tem que pedir bênção para o relator. Isso está errado. Além de suspender os pagamentos do orçamento secreto, Rosa Weber pediu mais explicações à mesa diretora da Câmara sobre as manobras regimentais que favoreceram o governo nessa primeira votação. Porque com o aval de Arthur Lira, parlamentares que estavam em missão oficial fora do país puderam votar à distância. E essa foi a diferença. E uma das autoras desse pedido de anulação é a deputada federal Joyce Hasselmann, do PSL. Ela disse que não tem como explicar o que foi feito. O que foi feito foi um triplo mortal carpado do regimento, nunca antes visto. Tanto que a Rosa Weber pediu explicações. E esse é um fato muito importante, porque geralmente, toda vez que bate no Supremo, o Supremo vem e diz, olha, isso aí é interna corporis, vocês que se virem com o regimento. Só que foi tão gritante que a ministra olhou e falou, não, peraí, realmente aqui o regimento foi atropelado de várias formas e por isso esse pedido aí de explicações. E não vai ter muito como explicar. Essa PEC, além de ser uma excrescência, de ser a PEC da compra de votos, foi aprovada num tapetão absurdo. O presidente Jair Bolsonaro criticou hoje essa decisão da ministra Rosa Weber. Ele disse que os argumentos usados pela ministra não são justos e não existe barganha na liberação dessas emendas. Bolsonaro também argumentou que o parlamento é quem sabe onde precisa de recursos e que os pagamentos das emendas de relator ocorrem dentro da legalidade. No Judiciário, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, revogou nesta segunda-feira a prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Recapitulando para você essa história, ele foi detido após ameaçar ministros do Supremo Tribunal Federal em um vídeo que foi divulgado no começo desse ano. E na decisão de hoje, Moraes definiu 2 condições que devem ser adotadas em substituição a essa prisão. Primeiro, segundo Alexandre de Moraes, depois da soltura, Daniel Silveira não vai poder fazer qualquer contato com outros investigados no inquérito das fake news e no inquérito que apura atos contra a democracia, exceto de outros deputados federais que são citados nessas apurações, até porque o deputado Daniel Silveira é um parlamentar. Essas 2 investigações que eu contei para você estão tramitando no STF. E uma outra condição imposta pelo ministro Alexandre de Moraes foi que o deputado também fica proibido de frequentar toda e qualquer rede social, em nome próprio ou ainda por intermédio de sua assessoria de imprensa
ou de comunicação e de qualquer outra pessoa, seja física ou jurídica, e que fale ou se expresse ou se comunique, mesmo com o uso de símbolos, sinais, fotografias em seu nome, direta ou indiretamente, de modo a dar a entender que ele esteja falando no nome dele. Ou seja, algo bem restrito. E toda essa cautela não é à toa, porque essa não é a primeira vez que ele foi preso. A primeira ordem de prisão contra o deputado Daniel Silveira foi expedida em fevereiro por ataques ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas em meados de março, o parlamentar tinha sido autorizado a cumprir uma prisão domiciliar. Só que no final de junho, o deputado voltou a ser preso novamente por desrespeitar o uso de tornozeleira eletrônica por cerca de 30 vezes. Aí, depois disso, o ministro Alexandre de Moraes resolveu pedir a prisão do deputado. Vacina sim. No Vacina Sim de hoje, você está acostumado com notícias positivas por aqui, mas hoje temos um retrocesso. A Secretaria de Cultura do governo Bolsonaro publicou uma portaria hoje que proíbe a exigência de passaporte de vacinação em projetos financiados pela Lei Rouanet. Essa regra foi assinada pelo secretário especial de Cultura, Mário Frias. Então, na prática, como é que vai funcionar? No caso de cidades com leis municipais ou estaduais que cobram passaporte sanitário, a Secretaria de Cultura diz que o evento cultural financiado deve passar para o modelo virtual, só para não deixar de fora as pessoas que não se vacinaram. E o projeto cultural que resolver pedir o comprovante de vacinação do público está sujeito à reprovação e multa. E ao longo da nossa programação da rádio, nós ouvimos um representante do Sindicato dos Artistas e Técnicos de Espetáculos do Estado de São Paulo. O presidente do SATED São Paulo, Doberto Carvalho, criticou essa decisão, disse que vai acionar a justiça e que o setor brigou muito para trabalhar presencialmente em condições seguras. A gente sabe que o que está fazendo a economia voltar a girar, já que o governo gosta muito de economia, foi a vacinação. Ninguém tem dúvida disso, então a gente não pode admitir não esse negócio da portaria. A gente vai brigar para derrubar, porque São Paulo, por exemplo, tem lei municipal de passaporte sanitário. E a gente vai voltar para fazer as atividades na internet, né, no online, de forma virtual. Eu acho que a gente brigou muito pela vacina para chegar a esse ponto aqui. Não dá para admitir nenhum passo atrás, tem menor condição. O setor foi muito prejudicado já e parece que o Mário Frias, que ele joga contra o setor cultural, né? Aqui na capital paulista, por exemplo, de onde eu gravo esse podcast, o comprovante de vacinação é obrigatório em eventos com mais de 500 pessoas. Outro exemplo é a Prefeitura do Rio de Janeiro, que também tem exigido comprovante de vacinação em locais como teatros, cinemas e salões de eventos. E essas não são as únicas cidades, viu? Segundo a Confederação Nacional de Municípios, pelo menos 242 cidades em todo o país implementaram esse passaporte sanitário. E pelas redes sociais, o secretário de Cultura, Mário Frias, disse que o objetivo dessa medida é garantir que medidas autoritárias e discriminatórias não sejam financiadas com dinheiro público federal. Bom, hora de ouvir a ciência, né? A infectologista Joana Dark avaliou que o Brasil vai na contramão do mundo. Se você não está vacinado, para participar de alguns eventos, você tem que ter pelo menos um PCR, um teste antigênico, porque é isso que o mundo está fazendo. As pessoas, quando elas vão participar de alguma aglomeração, de alguma atividade que vai ter risco elevado, eles exigem um teste ou algo para ter uma segurança para quem vai estar no local. Inclusive, tem países que estão fazendo lockdown para quem não está vacinado. Segundo o Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura, mais de 1.500 projetos receberam um aval para captar dinheiro via a Lei Rouanet em 2021. Bora falar de pandemia?
O governo de São Paulo informou hoje que o estado não registrou nenhuma morte por Covid em um dia pela primeira vez desde o início da pandemia. Mas atenção, isso não quer dizer que ninguém morreu, já que a notificação da morte pode acontecer dias depois da ocorrência. E além disso, habitualmente, às segundas-feiras, os dados divulgados ficam abaixo da média semanal que é esperada, já que os municípios registram os óbitos no sistema oficial durante o domingo. De qualquer forma, desde a primeira morte pelo coronavírus, que foi registrada no estado em março de 2020, isso ainda não tinha acontecido. Inclusive, São Paulo foi epicentro da doença por muitos meses. Em relação a casos positivos, nas últimas 24 horas, houve 359 registros de novos casos. Em relação à ocupação de leitos de UTI, o estado de São Paulo tem 3.011 pacientes internados com a confirmação ou suspeita de coronavírus, sendo que desses 3.000, 1.375 estão na UTI. A taxa de ocupação dos leitos no estado hoje é de 24% e na Grande São Paulo é de 31%. Em relação à taxa de vacinação, o estado tem 89,58% das pessoas vacinadas. Esses dados são da população adulta com mais de 18 anos de São Paulo, que tem o esquema vacinal completo. Na educação, há uma semana das provas do Enem, a crise no INEP aumentou. Enquanto eu gravo esse podcast, por enquanto, 31 coordenadores do Enem assinaram um pedido de demissão coletiva. E eu falei por enquanto porque esse número mudou muito ao longo do dia. Em um documento que foi enviado aos diretores do INEP, os coordenadores justificaram a saída devido à fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima do Enem. O texto ainda destaca que não se trata de uma posição ideológica ou de cunho sindical, e sim de algo técnico. E para que não haja um comprometimento das provas do Enem que estão marcadas para os dias 21 e 28 de novembro, a Associação dos Servidores do Enem frisou que, apesar do pedido de demissão dos cargos de chefia, os servidores vão continuar trabalhando. Relembrando aqui para você, essa não é a primeira demissão em massa do INEP. Na semana passada, 2 coordenadores ligados diretamente à organização do Enem pediram demissão. E nos bastidores há uma insatisfação com a gestão atual do presidente do INEP, o Danilo Dupas. Quem está no cargo de chefia reclama que ele tem transferido responsabilidades que competem a ele próprio. Na economia, o Operador Nacional do Sistema Elétrico informou que suspendeu o programa que incentiva a indústria a reduzir ou deslocar o seu consumo de energia para fora dos horários de maior demanda do sistema elétrico. Esse programa, voltado para a indústria, começou em setembro e poderia durar até abril de 2022. E o objetivo era evitar uma sobrecarga no sistema elétrico, o que poderia levar a apagões pontuais, já que o país estava no auge da crise energética, com os reservatórios das hidrelétricas em níveis baixíssimos. E segundo a ONS, a melhora das condições hidroenergéticas, a efetividade dessas ações emergenciais e também a garantia de suprimento de energia em 2021 são os principais motivadores dessa decisão. Mas o operador não descartou a retomada do programa em 2022. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em alta de 0,26% aos 105.096 pontos. No mercado de câmbio, o dólar fechou em alta de 0,39% aos R$ 5,540. Já o euro fechou o dia com uma valorização de 0,61%, cotado a R$ 6,421.
No cenário internacional está rolando a segunda semana da COP26, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. E quem foi o destaque de hoje foi o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. E no discurso dele em Glasgow, na Escócia, Obama criticou a ausência de líderes de Estado dos países mais poluidores do mundo, como China, Rússia e Brasil. É particularmente desanimador ver os líderes de dois dos maiores emissores do mundo se apressarem para recusar a presença no evento. E seus planos nacionais, até o momento, refletem o que parece ser uma perigosa falta de urgência, uma vontade de manter o status quo. Isso é uma vergonha. Precisamos de economias avançadas como os Estados Unidos e a Europa liderando essa questão. Mas sabemos que também precisamos da China, da Índia, da Rússia, da Indonésia, da África do Sul e do Brasil liderando essa questão. Não podemos permitir que ninguém fique à margem. Eu lembro você que, apesar do protagonismo brasileiro nos discursos globais sobre o clima, o presidente Jair Bolsonaro não compareceu à COP26, assim como os líderes Xi Jinping, da China, e Vladimir Putin, da Rússia. E ainda durante o discurso, Obama criticou a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris durante o governo de Donald Trump. Mas ele lembrou que foi o ex-presidente republicano George W. Bush que foi um dos primeiros a iniciar conversas internas sobre emissões de gases do efeito estufa. O Acordo de Paris mostrou ao mundo que um progresso é possível. Criou uma estrutura para trabalhos importantes que foram feitos lá e que estão sendo feitos aqui. Essa é a boa notícia. A má notícia é que não estamos nem perto de onde deveríamos estar. Ainda durante o discurso, Obama também se dirigiu aos jovens, ao que chamou de pessoas comuns, e destacou a importância da sociedade em pressionar governos, empresas e companhias sobre a urgência da questão climática. E outro destaque do evento de hoje foi o ministro de Tuvalu. Tuvalu faz parte de um grupo de 9 ilhas na Oceania. E ele chamou a atenção para o problema urgente dos territórios insulares de forma bem inusitada. E ele gravou o discurso para a COP26 de dentro do mar, isso mesmo, ele colocou um púlpito dentro do mar. E isso foi um protesto contra o risco da ilha desaparecer em 10 anos. Panorama CBN. Eu vou embora hoje sem música, porque eu confesso que faltou inspiração, mas amanhã eu prometo que eu vou pensar em algo especial, combinado? O roteiro de hoje foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã a Bianca Santos te espera na primeira edição do Panorama CBN. Beijos pra você e até mais!